Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso curso de Fundamentos do Estado, hoje a gente vai refletir sobre Constituição. Entre os presentes e as presentes aqui na atividade síncrona, já fizemos uma riquíssima troca sobre a leitura dos textos, né? Vocês deveriam ler para essa aula dois trechos pequenos aqui do livro Direito Constitucional Descomplicado, do Vicente Paulo e do Marcelo Alexandrino, um texto que apresenta um conceito de Constituição, introduz o tema, e um outro texto que fala da história constitucional do Brasil, e fizemos aqui um rico debate, um rico diálogo sobre esses temas. O que é Constituição? Em sentido jurídico, Constituição é, essencialmente, lei fundamental e suprema de um Estado. É a lei que funda um Estado, que cria, que organiza o Estado. E é a lei, é o ato normativo de mais alta hierarquia, ao qual todos os outros atos normativos e todos os atos jurídicos têm dever de obediência, dever de conformidade, de modo que uma Constituição ela atua como paradigma de validade das normas jurídicas de um Estado. As normas somente são válidas caso estejam conforme a Constituição. Uma norma jurídica que viola, que nega a Constituição, ela é, em sentido jurídico, inválida, né, e deve ser expurgada, anulada, expulsa do ordenamento jurídico. Em sentido jurídico, Constituição é essencialmente isso: lei fundamental e suprema de um Estado e paradigma de validade de todas as normas jurídicas. As constituições, historicamente, elas são um produto das revoluções liberais, do movimento constitucionalista, as constituições conforme a entendemos hoje, nesse sentido jurídico. E elas foram criadas para limitar o poder do Estado e para racionalizar a ação do Estado. No bojo desse movimento constitucionalista e no bojo das revoluções liberais, houve também a implantação nas sociedades e nos estados da noção e do valor de legalidade, de Estado de Direito. A ideia de que estamos todos submetidos à lei, até mesmo o mais poderoso governante submete-se à lei e pauta sua ação nas determinações legais, é também um produto desse momento histórico. É também uma característica das revoluções liberais. Tal qual a ideia de igualdade formal, essa noção de que somos iguais entre nós e perante o Estado, em oposição ao que vigia na sociedade feudal, marcada por desigualdades, pela presença de castas, grupos com um conjunto de prerrogativas ligadas ao nascimento. Uma outra característica desse período também é a implantação da técnica de divisão dos poderes do Estado, de modo que um poder passe a ser limitado e contido por outro poder, né, na célebre ideia de Montesquieu. Por fim, a positivação de direitos individuais, né, a ideia de que o indivíduo tem direitos, é uma outra marca desse período, uma outra marca do movimento constitucionalista e das revoluções liberais. A gente pode entender também a Constituição em sentido sociológico, né? O texto vai falar disso. E num sentido sociológico, a gente vê a Constituição como um fato social, um produto, né? Um ato político, social, atrelado, portanto, inevitavelmente, à sociedade que o produz, às disputas políticas que marcam e caracterizam aquela sociedade, as tensões
e aos processos de luta entre grupos, entre classes, entre atores, entre sujeitos. E aí um conceito bastante basilar, entretanto útil, para pensar a Constituição como um fato social, é a ideia do La Salle, uma ideia da segunda metade do século XIX, de distinção entre o texto escrito, que o La Salle vai falar que é apenas uma folha de papel, e o que ele chama de soma dos fatores reais de poder. Analisando a sociedade da sua época, o La Salle vai dizer que são as monarquias, as aristocracias, a grande burguesia, os banqueiros, a pequena burguesia e a classe operária, os fatores reais de poder. São as disputas, as lutas, os interesses, os processos, as ações que envolvem esses atores, esses sujeitos coletivos, que são os fatores reais de poder, que determinam o que é e o que não é a Constituição. E se o que tiver escrito lá naquela folha de papel não for condizente com os fatores reais de poder, a folha de papel vai ser modificada, porque o que vale, no sentido sociológico, são os fatores reais de poder. É isso que vai dizer o La Salle na segunda metade do século XIX. A gente pode usar essa ideia para pensar o Brasil de hoje. Quais são os fatores reais de poder no Brasil de hoje? Quem são os grupos, as classes, os atores, os sujeitos que efetivamente determinam se um direito vai ser ou não previsto na lei, se um direito vai ser ou não efetivado na realidade social, os grandes bancos, o capital financeiro, o capital industrial, os militares, os sindicatos, a classe trabalhadora, os movimentos sociais, são alguns dos atores, das organizações e dos processos que a gente pode fazer referência aí num esforço de qualificar o debate sobre o presente. E o que é interessante nessa discussão do La Salle é que ele nos provoca a olhar para a sociedade para entender o direito, olhar para a realidade, para as disputas políticas, para entender a Constituição. Um dos textos que eu pedi que vocês lessem, ele traz ali um breve panorama, uma síntese da história constitucional do Brasil. Como eu já disse aqui, o Brasil surge como sociedade política autônoma com a independência de Portugal em 1822, e a primeira Constituição a primeira Constituição brasileira é a Constituição do Império de 1824. Essa foi a Constituição mais longeva da história nacional, ela ficou vigente por 67 anos. Ela tem como uma de suas marcas principais a orientação liberal, mas é um liberalismo à brasileira. A Constituição, embora preveja direitos individuais, ela se cala, ela silencia-se sobre a principal característica da sociedade brasileira no período, que era a presença de escravidão, a escravização de seres humanos, algo que, obviamente, é o exemplo mais claro da... Então, a gente teve aí uma sociedade, uma Constituição liberal, mas um liberalismo à brasileira, que previa também repartição de poderes, mas criava o poder moderador, com a possibilidade de intervir no exercício dos outros poderes. Se tratou de uma Constituição outorgada, ela não foi promulgada democraticamente, e ela marcava uma sociedade, um Estado, melhor dizendo, monárquico. Tínhamos um imperador, éramos uma monarquia durante quase todo o século XIX. Não havia também unidades federativas, nessa época o Estado era unitário. Em 1888,
abole-se a escravidão, 1889 proclama-se a República. Junto com a escravidão foi-se o Império, e a primeira Constituição republicana é a de 1891. Ela previu o Brasil como Estado federal, ampliou os poderes das unidades federativas e adotou o regime presidencialista. Foi uma Constituição promulgada e que denominou o Estado brasileiro de Estados Unidos do Brasil. Embora fosse uma Constituição promulgada e um período formalmente democrático, os limites ao livre exercício de direitos nessa época eram flagrantes, né, evidentes. A gente tinha a fraude eleitoral como uma marca desse período, que e a gente tinha como característica desse período um mecanismo de reciprocidade entre as elites locais e as elites nacionais, que, a partir dos estudos do Nunes Leal, a gente passou a chamar de coronelismo. A gente tinha os coronéis da antiga Guarda Nacional como lideranças políticas que concentravam as decisões e o poder a nível local. E uma reciprocidade entre os coronéis e a elite nacional que marcava esse período que, embora formalmente republicano, tem como característica um uso bem pouco público da coisa, né? Res pública, res é coisa, publis é pública, e não havia república de fato nesse período. Havia controle político das oligarquias e fragilidade no exercício da representação e da democracia. Em 1930, a gente teve uma revolução militar encabeçada pelo Getúlio Vargas, que ascende ao poder, governa por 4 anos de modo autoritário, sem Constituição, e depois da Revolução Constitucionalista de 1932, em 1934, promulga-se uma Constituição que é a primeira a enumerar direitos sociais, aqueles direitos vinculados à repartição das riquezas, como a gente vai ver na segunda metade do curso. Direitos como direito à previdência, trabalho, saúde. A Constituição de 34 é a primeira Constituição brasileira que amplia o rol de temas, ela já tem como marca uma influência do Estado social nascente naquele período, e ela não versa somente sobre a estrutura e organização do poder. Ela também versa sobre outros temas, como, por exemplo, direitos sociais, intervenção estatal. Em 37, o Getúlio dá um novo golpe e outorga a Constituição de 37, a Constituição Polaca, é o apelido dela, e inicia-se o período chamado de Estado Novo, período marcado pela concentração de poderes na chefia do Executivo e pela redução de direitos de liberdade e participação. Havia, por exemplo, censura prévia da imprensa prevista na própria Constituição, uma Constituição que não contemplava o princípio da legalidade, não previa que o Estado deve atuar conforme o que determina a lei. Em 45, a gente teve o fim da Segunda Guerra Mundial e uma reorganização política intensa no mundo. Aqui no Brasil, a marca disso é a promulgação da chamada Constituição de 46 e o início de um período conhecido como Democracia de 46, que vai de 1946 a 1964. Um período caracterizado por eleições periódicas e regulares, não é um período marcado por fraude, como a Primeira República. Um período no qual a gente teve uma ampliação no rol de direitos previstos na Constituição e também materializados na vida social, no qual a gente tinha previsão na Constituição de independência dos poderes, adoção do sistema presidencialista, adoção do tipo de Estado federal
e do sistema de governo republicano, previsão de representação, né, acréscimo no rol de direitos, um período aí bastante interessante da história nacional, mas que também possui limitações muito evidentes, né? Por exemplo, a Constituição de 46 não estendeu direito de voto aos analfabetos. Foi só a Constituição de 88, de 1988, que fez isso. E na década de 40, os analfabetos eram mais da metade da população brasileira. Então, mais da metade da população brasileira não votava, né, porque eram analfabetos e não tinham direito a voto. Em 64, a gente teve o golpe civil-militar e a nova Constituição outorgada foi, em 67, uma Constituição autoritária que reduzia direitos individuais e que ampliava os poderes da chefia do Executivo. Em 69, foi outorgada novamente uma emenda à Constituição de 67, que é considerada pela literatura como uma nova Constituição. Houve um novo processo de restrição de direitos, né? Pela primeira vez, o nome que se dá ao Estado brasileiro hoje, até o momento presente, surge na história constitucional do Brasil, com o uso do termo República Federativa do Brasil, e essa Constituição também é marcada por alguns aperfeiçoamentos administrativos, tributários. Após um longo processo de transição política, se promulga em 88 a Constituição atualmente vigente. Dessa breve síntese da história constitucional brasileira, o que eu acho importante destacar para vocês? Tivemos na história do nosso país a adoção de diferentes tipos de Estado, de diferentes formas de governo, diferentes regimes políticos. Tivemos constituições promulgadas democraticamente e constituições outorgadas, impostas. Tivemos constituições que ampliaram o rol de direitos, tivemos constituições que restringiram direitos. Tivemos na história brasileira poucos períodos democráticos. Vivemos numa sociedade pouco acostumada, né, ao exercício da política e da participação. E, como uma síntese disso tudo, eu espero que vocês percebam que as constituições são historicamente construídas. Elas são produtos da disputa política. E elas mudam. Temos hoje uma boa Constituição, né, uma Constituição bastante rica em direitos sociais, em liberdades individuais. Amanhã, né, podemos ter uma Constituição com outras características. Podemos ter uma Constituição marcada novamente pelo autoritarismo. Nada garante que os direitos que temos hoje continuarão existindo amanhã. E olhar para a história constitucional brasileira nos permite ver isso, nos permite enxergar isso. Eu vou encerrar aqui agora a gravação e abro para um novo debate. Gostaria de ouvi-los e de ouvi-las sobre essa discussão, o que isso desperta em vocês.